tarde, turminha da alegria, tudo bem com vocês? Olha lá, chegamos na metade da nossa semana. Olha, hoje é quarta-feira, dia 23 de setembro. Como passa, não é verdade, turminha? Mas a gente ainda tá trabalhando sobre os animais. A gente viu um pouquinho ontem sobre as aves, falou lá dos mamíferos, dos répteis, dos peixes e hoje a gente vai conhecer outra na verdade o que? Características de alguns animais que ele tem outra classificação, né? Que são os anfíbios. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os anfíbios, tá bom, turminha? A gente vai conhecer um pouquinho dessa característica deles, como eles são, né? Até uma música a Pro vai mandar para vocês também, pra gente falar um pouquinho de um que é bem conhecido, que ele faz Rabbit. Ixi, quem será que é esse, hein? Bom, turminha, chega de conversa e vamos lá para nossa atividade de hoje? Então vamos lá, turminha, para a atividade de hoje. Hoje a gente vai pegar lá no nosso saquinho a atividade do dia 23 de setembro, tá bom? Vai ser um saco. Lá no saquinho vai ser a folhinha que está com um grampo, tá? Que está grampeada. Porque hoje tem uma atividade de arte super bacana que a gente vai fazer envolvendo esse tema que a gente vai trabalhar hoje, que ainda é sobre animais, só que outra espécie. Olha lá, turminha, quantas vezes a gente dividiu já essas espécies, falou de cada uma e ainda tem mais, né? Nós falamos sobre as aves, os peixes, falamos sobre os répteis, mamíferos e agora a gente vai falar sobre os anfíbios, turminha. Olha lá, que nome diferente, anfíbios. Você já ouviu falar sobre esse nome? Ou não? E aí, já ouviu ou não? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Se você já ouviu, bacana, que aí a gente vai relembrar. Mas para quem ainda não ouviu falar sobre os anfíbios, vamos ficar bem atentos, tá bom? Então, aqui na atividade de hoje, a gente já viu que tem uma imagem de um sapo. Que bacana, não é, turminha? Só que a gente vai cantar a música, que é do sapo. Então, sabe aquela música? O sapo na beira da lagoa não tem rabinho e nem orelha. E aí, será que vocês já ouviram essa música? Se a Pro encontrar ela no YouTube ou em outro lugar, a Pro envia para vocês. Ela era super legal, a Pro gostava bastante de cantar essa música. Bom, aí vocês vão ler essa música bem bonitinho. Depois de ler, a gente vai ver aqui que tem uma informação, ó, que fala sobre os anfíbios. Os anfíbios são animais vertebrados. Então, lembra que a Pro já falou um pouquinho sobre o que é animais vertebrados, que são aqueles que possuem ossos, né? A sua pele é lisa, fina e úmida. A temperatura do seu corpo varia de acordo com o lugar que estão geralmente. Gostam de lugares úmidos, próximo da água. Então, o sapo, ele é um anfíbio. Por quê? Porque ele possui osso, ele tem a pele lisa, mesmo que tenha essas bolinhas, a pele dele é lisa. E ela é úmida. O sapo, se você olhar para ele, se você sentir, ele é meio úmido, né? Porque a temperatura do corpo dele se adapta com o lugar. Então, ele gosta de lugares úmidos, como a beira da lagoa, não é? Assim como diz na música. Então, um dos anfíbios que a gente está vendo aqui é o sapo, tá? A partir disso, turminha, a gente vai responder algumas perguntas, tá? Então, a primeira pergunta aqui, ó, é o quê? Onde o sapo gosta de morar? E aí, a música também gosta, tá respondendo a gente já consegue imaginar onde que ele gosta, né? 2, o que ele gosta de comer? E aí, o que será que ele gosta de comer? E como que é o seu corpo? Tá perguntando na 3. E aí, como que era? A Pro leu lá no texto, o que ele falou? Do corpo desse animal, né? Do sapo. Como que é esse corpo? É liso, é úmido, né?
Então, a gente vai responder aqui na linha. E depois a 4. Ele é um animal ovíparo ou vivíparo? Por quê? Lembra que a gente trabalhou um pouquinho sobre animais ovíparos e vivíparos, turminha? Para quem não lembra, ó, a Pro vai lembrar. Os ovíparos são os animais que nascem dos ovos. E os vivíparos são os animais que se desenvolvem dentro da barriguinha da mamãe. E aí, o sapo, ele é um animal ovíparo ou vivíparo? E aí? Não sei se vocês lembram, mas o sapo ele vai colocando vários ovinhos que ficam perto da beira da lagoa e depois começa a formar os girinos, né? Que são aqueles sapinhos bem pequenininhos que parecem um peixinho, que depois viram um sapo de verdade. Então, para você até se achar uma imagem sobre os girinos, o sapo, como eles são, a Pro coloca aqui. E aí vocês vão me responder, e aí? É um ovíparo ou um vivíparo? E por quê? E vão me responder aqui na linha, tá bom? A partir disso, a gente vai virar nossa folhinha e vai ter algumas coisinhas para responder sobre, turminha, a locomoção dos animais. Então, a gente viu um pouquinho sobre os anfíbios e os outros animais. E a partir disso, a gente já consegue responder como que eles se movimentam, como eles andam, como se eles caminham, se eles nadam, se eles pulam, se eles voam, não é? Nós seres humanos, lembra que a gente falou lá no comecinho sobre nós, que nós também fazemos parte dos animais mamíferos? Nós andamos, pulamos, corremos, a gente só não voa, né? Mas a gente consegue nadar, a gente consegue fazer várias coisas, mas nós somos terrestres, nós vivemos na terra, não vivemos na água. Aqui a gente tem alguns animais e a gente vai colocar, e aí, eles rastejam? Quem rasteja, a gente escreve aqui rasteja. Quem voa, a gente vai escrever que voa. Quem nada, quem anda e quem pula, tá bom? Então, percebe aí. E aí, o que normalmente esse animal faz, o passarinho? Ele rasteja? Não, ele voa, não é? Então, vou escrever aqui no espaço que ele voa. Então, é isso que é para fazer, ok? Vai olhar e vai perceber o que esse animal faz e vai escrever no espaço, tá? Depois, podemos pintar bem bonito, tá bom? Assim que terminar ali da locomoção, a gente tem um pouquinho falando sobre a cobertura do corpo de alguns animais. Então, do que é coberto esse corpo dos animais? Por exemplo, nosso corpo. O que a gente tem no nosso corpo? A gente tem pele e temos pelo, não é verdade? A gente não tem tanto pelo, mas possui pelo. Então, a gente vai ver o que os animais possuem. Por exemplo, esse daqui, um gatinho. E aí? Ele tem carapaça, ele tem pelo, ele tem escama, ele tem penas ou a pele é lisa? Vocês vão olhar aí o que ele tem, né? O peixe, a galinha, o cavalo, o sapo, como que é a pele? Tem carapaça? Carapaça é aquela como se fosse uma parte bem dura, né, na pele. Em vez da pele, é uma parte dura que tem em volta do corpo. Ou tem pelo, ou tem escaminha, ou penas, ou a pele é lisa, aquela pele lisa e úmida, lembra que a gente falou já lá nos anfíbios? Então, vai ver e vai colocar a resposta aqui para Pro. Se o quadrado ficar muito pequeno, não tem problema, turminha, se sair um pouquinho para fora, tá bom? Não tem problema mesmo. Aí é só, por exemplo, ver na hora de escrever o outro, se não vai juntar, ficar um pouquinho ruim. Aí ou escreve um pouquinho mais para baixo, né? Ó, que tem espaço aqui. Aí dá para escrever certinho. Beleza? Aí vocês vão pintar bem bonito, bem caprichado. Pode usar lápis de cor, giz de cera. E aí, a gente vai para nossa atividade de arte de hoje. Isso mesmo, a gente tem a sapinha Lilita. Isso mesmo, olha que sapinha mais bonita que tem aqui. Só que ela tá sem cor, ela tá sem vida, né, turminha? A gente tem a sapinha Lilita, aí tem um lacinho para ela, tem a sandalinha, tem uma tira do sapato. Só que ela tá tudo em branco. O que vocês vão fazer? Vê aí em casa. Ai, Pro, eu tenho cola colorida, eu tenho
tinta de aquarela que sobrou, eu tenho um pouco de lantejola, eu tenho purpurina, eu tenho giz de cera, eu tenho canetinha. Não sei, vê aí o que você tem em casa que fica bacana para fazer essa atividade. E aí vocês vão pintar bem bonito, caprichar, colar o que vocês tiver em casa na Lilita, recortar ela e depois tirar uma foto bem bacana com ela. E vamos cantar a musiquinha lá do começo, que a Pro vai mandar pra vocês junto com a Lilita, né? Porque ela se arrumou toda pra festa dos sapos e das sapas e das rãs, não é? Então, a sapinha Lilita tem que ficar bem bonita pra poder cantar a música. Então, arruma ela aí bem caprichado, bem bonito e depois tira uma fotinha pra Pro, que a Pro vai adorar ver, tá? Então, capricha aí na sapinha Lilita pra festinha que ela vai dar a musiquinha lá do sapo Quaquá que a gente viu lá no começo. Quando terminar de fazer isso, lembra de registrar com uma fotinha pra Pro e aí a gente vai ter terminado a atividade de hoje, turminha. Que bacana, não foi? Bom, é isso. E aí, turminha, o que vocês acharam da atividade hoje? Quero fotinha, viu? Daquela sapinha bem bonitinha. Vai lá, faz ela com capricho, essa atividade de artes vai ficar bem bacana. Tira uma foto que a Pro vai amar ter aqui junto com as outras fotos dos amigos, tá bom? Então, se ficar alguma dúvida, já sabem, é só conversar com a Pro. Um beijão imenso pra vocês e até amanhã, que é quinta-feira. Tchau! A dança do jacaré